A Federação Brasileira teve início oficial com o Decreto número 1º, de 15 de novembro de 1889, que instituiu provisoriamente a República Federativa até a promulgação da Constituição de 1891. Esse decreto determinou que as províncias do Brasil, unidas pela Federação, passariam a formar os Estados Unidos do Brasil, concedendo a cada estado o direito de elaborar sua própria Constituição e eleger seus governos locais. Antes disso, o Brasil era um estado unitário, conforme estabelecido pela Constituição de 1824, ainda que descentralizado em províncias. Com a reforma constitucional de 1834, foi permitido que as províncias tivessem assembleias legislativas, mas sempre subordinadas pelo poder central. Apesar de alguma autonomia administrativa e legislativa, isso não caracterizava uma federação, pois as províncias não tinham soberania plena nem podiam elaborar suas próprias constituições. Com a Constituição de 1937, imposta por Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, o federalismo brasileiro tornou-se apenas nominal, pois o poder ficou centralizado na União e no Executivo ditatorial. O artigo 8º dessa Constituição determinava que estados sem arrecadação suficiente poderiam, por 3 anos, ser transformados em territórios, demonstrando a fragilidade da autonomia estadual. Na prática, essa Constituição extinguiu a federação e consolidou um regime autoritário. Com o retorno da democracia, a Constituição de 1946 buscou equilibrar a autonomia dos estados com o princípio da cooperação entre os federativos. O Brasil abandonou o modelo de federalismo dualista da Constituição de 1891 e adotou um federalismo corporativo, ampliando a presença da União no território nacional e fortalecendo a colaboração administrativa e financeira entre União e Estados. No entanto, a nova ruptura da democracia, em 1964, levou à outorga da Constituição de 1967, que, assim como a de 1937, concentrou-se o poder na União, especificamente após o ato inconstitucional de número 5, AI-5 de 1968. O ato permitiu a nomeação de governadores e prefeitos pelo presidente da República, aprofundando a centralização e instaurando um federalismo de integração, no qual a justificativa de segurança nacional serviu para concentrar poder nas mãos do governo central. A Constituição de 1988 trouxe uma mudança significativa no federalismo brasileiro, tornando uma cláusula pétrea e restabelecendo o modelo corporativo. Ele ampliou as competências comuns e concorrentes entre a União, Estados e municípios, promovendo uma atuação conjunta entre os entes federativos. Além disso, instituiu um federalismo trinário, reconhecendo formalmente os municípios como entes federativos ao lado da União e dos Estados, incluindo o Distrito Federal. No entanto, como os municípios não têm participação direta no Congresso Nacional, alguns juristas questionam sua efetiva autonomia dentro da federação. A Constituição de 1891 estabeleceu um federalismo de primeiro grau, no qual apenas a União e os Estados eram entes federativos, e um federalismo dualista, caracterizado pela ampla autonomia estadual. No entanto, essa autonomia permitiu a manutenção do coronelismo e a consolidação da política dos governadores, na qual as oligarquias estaduais dominavam a política local e nacional. Esse cenário marcou a República Velha, um período de fraudes eleitorais e fortalecimento das elites regionais. Com a reforma constitucional de 1926, houve uma tentativa de conter essa autonomia, ampliando as competências da União. O decreto número 19.398, de 1930, assinado por Getúlio Vargas, aprofundou essa centralização ao dissolver as assembleias legislativas estaduais e municipais e substituir os governadores por interventores nomeados pelo governo federal. Assim, os estados perderam grande parte de sua autonomia. Esse processo gerou conflitos, como a Revolução Constitucionalista de 1932, que levou à convocação de uma Assembleia Constituinte em 1933. A Constituição de 1934 reforçou a centralização ao ampliar as competências da União em detrimento dos estados. Essa mudança também afetou o poder legislativo,
reduzindo a influência do Senado Federal, que passou a ser apenas um órgão colaborador da Câmara dos Deputados. Dessa forma, o federalismo brasileiro perdeu seu caráter dualista e avançou para um modelo mais centralizado. Segundo a doutrina de Flávio Martins, o federalismo surge no Brasil a partir da nossa primeira Constituição republicana, que foi a Constituição de 1891. Nela ficava estabelecida que, em seu artigo 1º, que a forma de governo do Brasil seria uma república federativa, respeitando os princípios do federalismo clássico, também chamado de federalismo dual ou dualista, no qual o governo federal e os estados atuam separadamente, atuam de forma isolada. A partir de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, os estados brasileiros, por meio de um conjunto de decretos assinados pelo presidente da República, passaram cada vez mais a perder as suas autonomias. E com a outorga da Constituição de 1937, conhecida no Brasil como Constituição Polaca, que foi a Constituição que inaugurou no Brasil o período do Estado Novo, o período do governo ditatorial de Vargas, o Brasil passou a conviver com um federalismo apenas nominal, levando em consideração que o poder ficou cada vez mais concentrado nas mãos do presidente da República e os estados cada vez mais perderam as suas autonomias. Com o retorno da democracia e com a Constituição de 1946, alinharam-se no Brasil dois princípios. O princípio da autonomia, que era oriundo do federalismo clássico, e o princípio da cooperação, que era oriundo do federalismo contemporâneo. Dessa forma, incentivou-se no Brasil que o governo federal e os estados deveriam atuar conjuntamente nas políticas públicas, tanto que alguns organismos regionais protetivos foram criados neste período como prova desse alinhamento de dois princípios: o princípio da autonomia, respeitando a autonomia dos estados, e o princípio da cooperação, no qual esses estados autônomos atuam em conjunto com o governo federal. A partir do golpe militar de 1964, o Brasil novamente passou a conviver com um federalismo apenas nominal, levando em consideração que os governos militares interviram em muitos estados do Brasil e em alguns deles chegaram até mesmo a mudar os seus governantes. Então, com essas interferências do governo militar nos estados brasileiros, não houvera o respeito ao princípio da autonomia e o respeito ao princípio fundamental do federalismo. Com a Constituição de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, o federalismo tornou-se uma cláusula pétrea na nossa Constituição, estabelecido no artigo 60, parágrafo 4, inciso 1º, no qual o federalismo, como eu disse, torna-se uma cláusula pétrea e torna-se também um federalismo cooperativo, no qual incentiva que o Estado, os estados, o governo dos estados e o governo federal possam atuar conjuntamente. A Constituição também cita os municípios como entes federativos, porém existe ainda uma discussão doutrinária e até mesmo uma discussão legislativa sobre a participação dos municípios como entes federativos. Mas o que a gente estabelece, ou melhor, o que a Constituição estabelece, a Constituição de 1988, é que no Brasil vigora o federalismo, e esse federalismo é um federalismo que respeita o sentido, né, do princípio de cooperação, no qual o governo federal atua conjuntamente com os estados nas políticas públicas.